Bem, a maior história geopolítica de 2025 ocorreu, pois o governo da China lançou novas políticas que terão grandes impactos na economia global. Agora, qualquer empresa global que utilize terras raras chinesas para produzir semicondutores de 14 nanômetros ou menos precisará de aprovação individual de Pequim para acessar esses materiais. Não consigo expressar o tamanho dessa mudança, pois essa nova política afetará toda a economia global. Se você é a ASML, que fabrica as máquinas de litografia mais avançadas da Europa, agora depende da aprovação de Pequim. Se você é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, fabricando microchips em Taiwan, agora precisa da aprovação de Pequim. Mesmo sendo Intel ou NVIDIA nos Estados Unidos da América, você entendeu o recado. Eles agora operam com permissão de Pequim. Como era de se esperar, a resposta dos Estados Unidos da América não foi positiva. Postagem do Comitê Seleto do Governo dos Estados Unidos da América sobre a China afirma: esta medida é uma declaração econômica de guerra. O Partido Comunista Chinês está usando minerais críticos como arma para dominar as cadeias globais de suprimentos e prejudicar as indústrias americanas. Mas isso é mesmo verdade? O professor de Cambridge, Justin Hauge, revela o que poucos dizem em sua postagem no X. Washington sofre há tempos de dissonância cognitiva, resistindo a aceitar que outros países sigam seu próprio exemplo. Veja, isso não é uma declaração de guerra econômica da China. Isso é simplesmente a China tratando os Estados Unidos exatamente da mesma forma que os Estados Unidos tratam a China. Segundo Ryan Haas, do Instituto de Estudos de Política Asiática, essa é a nova realidade das relações Estados Unidos da América, China. A China passou os últimos anos construindo ferramentas para retribuir as ações dos Estados Unidos da América e lembrar os Estados Unidos da América de sua influência. Essa ação é consistente com o comportamento da Rede Paranaense de Comunicação durante todo o ano. Mantenha-se firme, pressione os Estados Unidos da América e mantenha a negociação aberta. Pense em 2022, quando Washington introduziu pela primeira vez amplos controles de exportação de semicondutores, projetados para prejudicar o acesso da China a chips avançados. O governo dos Estados Unidos da América proibiu empresas como ASML, NVIDIA e Taiwan Semiconductor Manufacturing Company de venderem seus produtos mais avançados para empresas chinesas. Na época, autoridades americanas disseram que as restrições eram por segurança nacional, mas na verdade visavam desacelerar o avanço tecnológico da China. Pequim aprendeu uma lição crucial naquele momento. O governo chinês jamais deixaria sua economia crescente vulnerável à dependência dos Estados Unidos. Como o ex-secretário de Estado Henry Kissinger certa vez afirmou, os Estados Unidos não têm amigos ou inimigos permanentes, apenas interesses. Diante da relação adversária com os Estados Unidos da América, faz sentido a China intensificar esforços e criar sua própria cadeia de suprimentos doméstica. Eric Schmidt, ex-Chief Executive Officer do Google, disse com orgulho: temos 3 anos de vantagem sobre a China em inteligência artificial e... Since, para mim, isso é uma eternidade. Nos últimos 3 anos, a indústria de semicondutores chinesa cresceu exponencialmente, reduzindo rapidamente a vantagem dos Estados Unidos. Uma coisa que nunca devemos fazer é apostar contra a China, uma nação com a maior quantidade de formados em ciência, tecnologia, engenharia e matemática do mundo. Os chineses são especialistas em solucionar problemas complexos. Avançando para os dias de hoje, aquela vantagem eterna sobre a qual o ex-Chief Executive Officer do Google se gabava desapareceu completamente. É só ouvir Jensen Huang, Chief Executive Officer da NVIDIA, empresa mais valiosa do mundo, revelar a vantagem dos Estados Unidos da América sobre a China. Estamos enfrentando um adversário formidável, inovador, faminto, ágil e pouco regulado. Ok, as pessoas não percebem isso. Eles são muito pouco regulados. Ouvi coisas como que eles nunca fariam chips de inteligência artificial, o que parecia loucura. Segundo, que a China não consegue fabricar, Se tem uma coisa que eles sabem fazer é fabricar. E terceiro, eles estão anos atrás de nós. São 2 anos, 3 anos. Vamos lá, eles estão nanosegundos atrás de nós. Nanosegundos. Eles estão nanosegundos atrás de nós. Então temos que competir. A China está rapidamente reduzindo a diferença. Essa é a realidade atual. O que ocorre agora é algo inédito na relação entre Estados Unidos da América e China. Pequim está começando a revidar e atingir os Estados Unidos e os setores mais vulneráveis da economia americana. Logo após anunciar a nova política econômica, Pequim aumentou a retaliação e impôs taxas portuárias aos navios americanos nos portos chineses. Novamente, a mídia dos Estados Unidos da América retrata essa medida como provocação de Pequim contra interesses americanos.
Na verdade, Donald Trump foi quem primeiro impôs taxa portuária a todas as embarcações chinesas nos Estados Unidos. E, sinceramente, é realmente surpreendente para mim como tantas pessoas não conseguem entender o básico da economia. As taxas portuárias aumentarão custos aos consumidores dos Estados Unidos da América, reduzirão lucros dos transportadores e causarão leve queda na demanda por exportações aos Estados Unidos da América. Este artigo diz o que ninguém quer dizer em voz alta. O governo Trump continua subestimando a China, e isso precisa parar. Parece haver pouca consideração dada aos efeitos de segunda e terceira ordem das escolhas de políticas. A China pode revidar a altura e já demonstrou disposição para tomar ações diretas. Os americanos aprenderam alguma lição nos últimos 6 meses? Certamente não parece ser o caso. Donald Trump começou uma guerra comercial global em abril ao impor tarifas no Dia da Libertação. Mas enquanto os Estados Unidos da América podem intimidar países como Canadá e México e mandar em toda a União Europeia, fazendo seus líderes sentarem no salão oval como crianças na escola, ouvindo o sermão do superior. A China é o único país que tem influência como nenhum outro no mundo. A guerra comercial entre os Estados Unidos da América e a China acaba de entrar em sua fase mais intensa até agora. Por 3 anos, a China viu os Estados Unidos da América usarem controles de exportação como arma e agora responde, com exatamente o mesmo manual, só que desta vez é muito mais poderoso. A razão simples para isso é que os controles de Washington tinham como alvo algumas poucas empresas selecionadas. A nova política chinesa de terras raras mira toda a cadeia de suprimentos global. As terras raras são essenciais para microchips, veículos elétricos, energia renovável, defesa e infraestrutura de inteligência artificial. É possível substituir um fornecedor de chips, como Pequim tem feito nos últimos 3 anos. Mas você não pode substituir todo o ecossistema de materiais que torna a tecnologia moderna possível. Veja este gráfico fascinante que explica tudo perfeitamente. Desde 1995, a China domina a produção global de metais de terras raras. Entre 2000 e 2010, a China foi praticamente o único país que realmente processou esses materiais. Desde 2013, a China teve crescimento anual de quase 10%, enquanto o fornecimento de terras raras da China aumentou para 353 quilotoneladas de produção no final do ano passado. Aqui está porque a decisão da China é bem pensada e calculada. Diferente das proibições de chips de Washington, que foram diretas e visíveis, a política de Pequim é sutil, legal e quase impossível de contestar na Organização Mundial do Comércio. Pequim não bloqueia exportações diretamente, apenas exige aprovação. Isso significa que a China pode apertar ou relaxar seletivamente o acesso, dependendo de quem coopera, recompensando nações amigas enquanto coloca pressão sobre os adversários. Pela primeira vez, Pequim não só reage às sanções, mas cria novas regras do jogo. Vamos analisar o gráfico que mostra quais terras raras são afetadas pela nova política de exportação da China. Materiais superduros como diamantes sintéticos, que são essenciais na manufatura de precisão, semicondutores e óptica de defesa. A China bloqueará a exportação de equipamentos de terras raras para evitar que outros países reproduzam sua capacidade de processamento. Terras raras médias e pesadas aplicadas em óptica, lasers, sensores e magnetismo. Baterias de lítio, que dominam a indústria de veículos elétricos no exterior. Itens de terras raras, o que basicamente dá à China controle total sobre como as empresas ao redor do mundo utilizam essas terras raras. E por fim, tecnologias de terras raras, para evitar a transferência do know-how dos processos e limitar que outros países estrangeiros possam replicar o que a China construiu. Agora vou encerrar esse ciclo e explicar por que a retaliação de Pequim preocupa tanto a economia dos Estados Unidos da América. Veja este tweet de Dean Ball, pesquisador sênior da Fundação para a Inovação Americana, que faz a seguinte afirmação. Se aplicada agressivamente, essa política pode encerrar o boom da inteligência artificial nos Estados Unidos da América e causar crise econômica e recessão a curto prazo. O interessante é que a economia dos Estados Unidos da América já enfrenta sérios problemas. Trump evita o assunto e só comenta o mercado de ações que vai bem em 2025 com o S&P 500 subiu sólidos 11% este ano, mas ao analisar mais a fundo, você percebe. O mercado de ações está completamente desconectado da economia americana real, já que mais de 35% do S&P 500 é representado pelas 7 magníficas ações, sendo a NVIDIA o exemplo mais emblemático. Com alta de mais de 32% este ano, o Google subiu 25% no acumulado do ano, com a Meta subindo 17% no mesmo período. Mas o que está impulsionando a valorização dessas ações? É 100% o boom da inteligência artificial. Mas é aqui que vem
a surpresa. Um professor de economia de Harvard revelou que, sem data centers de inteligência artificial, o produto interno bruto dos Estados Unidos da América cresceu só 0,1% no primeiro semestre de 2025. Toda a economia dos Estados Unidos da América está sendo sustentada pela indústria de inteligência artificial, por isso Trump e o governo dos Estados Unidos da América estão em pânico. Sem o boom da inteligência artificial, a economia americana estaria arruinada. Pessoal, obrigado por assistirem até aqui e espero que tenham gostado da análise de hoje sobre a nova fase da guerra comercial entre Estados Unidos da América e China. A China exerce grande influência ao controlar minerais de terras raras. Espero que Estados Unidos da América e China cheguem a um acordo comercial benéfico para ambos. Fiquem ligados para mais atualizações sobre essa situação. Muito obrigado pelo apoio incrível de todos vocês e espero ver todos vocês em nosso próximo vídeo em breve.